Geneva, Switzerland, there is a tunnel. And machinery inside that tunnel sends beams of energy in a vast circle. Quando o gigantesco acelerador de partículas, chamado de o Grande Colisor de Hadrons, conhecido como LHC, disparou pela primeira vez anos atrás, havia muitas esperanças de que novas partículas seriam descobertas e que poderiam ajudar os cientistas a desvendar os mistérios mais profundos do universo. Mas o que esses cientistas descobriram? Neste vídeo, trazemos todos os detalhes sobre o que os cientistas encontraram no Grande Colisor de Hadrons pela primeira vez. Quer saber mais? Então vem comigo, que hoje eu vou te apresentar e falar um pouco sobre essa incrível descoberta. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espera até o final do vídeo para deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, você irá conhecer um pouco mais sobre o Grande Colisor de Hadrons e a sua mais nova descoberta. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Se você não é daquelas pessoas muito antenadas no mundo da física, com certeza, deve estar se perguntando: o que é esse tal de LHC? Bom, como já foi falado no início, se trata do Grande Colisor de Hadrons, ou máquina do Big Bang, como é popularmente conhecido. O LHC é um superacelerador de partículas, ou seja, é usado para aumentar a velocidade de partículas carregadas, tal como o alfa e os prótons, para que elas possam bombardear núcleos atômicos e vencer a repulsão que existe entre eles. Localizado na periferia da grande cidade de Genebra, na Suíça, é formado por um enorme tubo circular com circunferência de 26 km e 700 metros e outros 7 metros de diâmetro. Ele é um subterrâneo, ficando cerca de 100 metros abaixo do solo. Ele começou a ser construído em 1998 com a colaboração de mais de 100 países. Está funcionando desde 10 de setembro de 2008. A primeira colisão entre prótons ocorreu em 30 de março de 2010. Mas como ele funciona? Para ajudar a entender como funciona seu mecanismo, vamos voltar à explicação de que o LHC não existe sozinho. Ele faz parte de uma tríade de pesquisa, possuindo outros 2 membros, os detectores e a grade de computação mundial. Cada um dos 4 detectores principais fica em enormes câmaras ao redor do anel do LHC para detectar os resultados de colisão das partículas. Esses detectores foram denominados de Atlas, Alice, CMS e LHCb. Já a grade de computação mundial LHC é uma rede global de computadores e softwares essencial para processar as massas de dados registrados por todos os detectores do LHC. O acelerador de partículas LHC tem como um escopo de trabalho global, por o projeto ser apoiado por uma grande comunidade internacional de cientistas e engenheiros. Os agentes trabalham em equipes multinacionais ao redor do mundo, construindo e testando equipamentos e softwares, participando de experimentos ou analisando dados. Objetivos. O objetivo do Grande Colisor de Hadrons é aumentar o conhecimento humano sobre o universo. Embora as descobertas que os cientistas possam levar a aplicações práticas no futuro, essa não é a razão pela qual os cientistas e engenheiros construíram o LHC. Ele é uma máquina construída para aumentar nosso entendimento. Considerando que o LHC custa bilhões de dólares e requer a cooperação de vários países, a ausência de uma aplicação prática pode surpreender os empreendedores. O acelerador de partículas LHC permite que os cientistas reproduzam as condições que existiam dentro de um bilionésio de segundo após o Big Bang, colidindo com os feixes de prótons e íons de alta energia em velocidades colossais, próximas à velocidade da luz. Esse foi o momento exato, há cerca de 13,7 bilhões de anos, em que se acredita que o universo começou como uma explosão de energia e matéria. Durante esses primeiros momentos, todas as partículas e forças que moldam nossa realidade passaram a existir, definindo o que agora vemos. Investimento do projeto. Sendo um grande experimento do CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o LHC durou 20 anos para ser construído e custou cerca de 10 bilhões de dólares.
sendo a maior parte designada para o acelerador de fato. O custo total foi dividido principalmente pelos 20 estados membros do CERN, com contribuições significativas de 6 países observados. O projeto envolveu 111 nações na concepção, construção e teste de equipamentos e software. E agora continua com eles participando de experimentos e analisando dados. O grau de envolvimento varia entre os países, com alguns capazes de contribuir com mais recursos financeiros e humanos do que outros. Contudo, todo esse alto investimento vem valendo a pena, graças às muitas descobertas que foram atribuídas ao LHC. A nova descoberta. A mais nova conquista do grande colisor de hadrons é a descoberta de 3 novas partículas exóticas. A observação dessas partículas rendeu o que cientistas chamam de um novo tipo de pentaquarks e uma primeira dupla de tetraquarks. Essa descoberta foi possível através do trabalho conjunto das experiências de pesquisa avançada do CERN. Assim sendo, o primeiro par de tetraquarks e o novo pentaquarks, descobertos em torrentes de dados coletados durante pesquisas no LHC, ajudarão a explicar como as partículas subatômicas se formam. As partículas que compõem a massa da matéria mais comum, como os prótons e nêutrons que compõem os núcleos dos átomos, são conhecidas como hadrons, e os hadrons mais exóticos são compostos de 2 ou 3 partículas elementares chamadas quarks. No entanto, mais 6 décadas atrás, os físicos já começaram a teorizar que em casos raros, esses combos podem formar partículas de 4 e 5 quarks. Somente na última década, esses chamados de tetraquarks e pentaquarks foram realmente observados pelo LHC e outros experimentos. O novo pentaquarks é o primeiro a conter um estranho quark. Estamos testemunhando um período de descoberta semelhante à década de 1950, quando um zoológico de partículas de hadrons começou a ser descoberto e finalmente levou ao modelo quark de hadrons convencionais na década de 1960. Disse o físico Niels Tuning em um comunicado: "Estamos criando o zoológico de partículas 2.0", completou. Especificamente, as novas descobertas ajudarão os teóricos a desenvolver um modelo unificado de hadrons exóticos e a entender melhor os hadrons convencionais. Enquanto algumas teorias descrevem os hadrons exóticos como bolas de quarks fortemente ligados, outros modelos teóricos os imaginam como pares de hadrons padrão, que são frouxamente ligados em uma estrutura semelhante a uma molécula. Mais pesquisas são necessárias para saber se uma ou ambas as teorias são verdadeiras. Pesquisadores do CERN disseram que a descoberta do pentaquarks tem uma enorme significância estatística de 15 desvios padrão, muito além de 5 desvios padrão exigidos pela comunidade de físicos para reivindicar a observação de uma partícula. Os novos tetraquarks, observados com uma significativa estatística de 6,5 e 8 desvios padrão respectivamente, foi a primeira vez que um par de tetraquarks foi observado. Um esforço internacional. Não existe um laboratório de física de partículas maior. Mais de 5.500 cientistas de 245 institutos em mais de 40 países trabalham no maior experimento do LHC, o Atlas. Outros novos experimentos no CERN, que investigam a natureza do universo, se concentrarão em colisões de íons de alta energia, para entender melhor o plasma que estava presente apenas no primeiro microsegundo após o Big Bang, sondar o interior dos prótons, estudar raios cósmicos e procurar o ainda hipotético monopolo magnético, um ímã isolado com apenas um polo magnético. Outros detectores ajudarão os pesquisadores a estudar partículas extremamente leves e de interação fraca como neutrinos e matéria escura. Esta semana marca o início da execução 3, a terceira vez que o LHC realiza colisões desde que foi lançado em 2008, eclipsando o maior acelerador de partículas anterior, o Tevatron, no Fermilab, em Illinois. Essa iteração será executada até 2026, quando as máquinas serão atualizadas novamente. O projeto multimilionário é financiado por contribuições de cada país participante. Para o ano fiscal de 2022,
O governo Biden, inicialmente, alocou apenas 40 milhões de dólares para atualizações futuras no LHC, bem abaixo dos cerca de 90 milhões de dólares necessários. Posteriormente, o Departamento de Energia desviou 25 milhões de dólares adicionais de vários outros projetos de física, incluindo um projeto de atualizações no Fermilab. E o governo Biden agora está solicitando 85 milhões de dólares, informou o Instituto Americano de Física. Durante esta corrida, os pesquisadores por trás dos 2 experimentos principais do LHC colidirão grupos de cerca de 100 bilhões de prótons a uma taxa de 40 milhões de colisões por segundo, cada uma produzindo cerca de 60 colisões, cada uma das quais gerará centenas de partículas. Quanto mais análises realizamos, mais tipos de hadrons exóticos encontramos, disse Niels Tuning. Assim sendo, com toda essa descoberta, com todo esse estudo e trabalho ao redor do LHC e de novas partículas, será possível estabelecer uma janela, tanto para a física do futuro, assim como para nós entendermos a história e origem do nosso próprio universo. E aí, o que você achou dessa descoberta? Será que os cientistas encontrarão mais respostas a partir do estudo dessas partículas exóticas? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.